senhores deputados e deputadas, eu considero esse escândalo da Petrobras como um dos maiores escândalos do país, deputado Eliano Novaes. Será uma das máculas do governo Dilma. E vejo a esperteza do presidente do Supremo Tribunal do Senado Federal, que hoje uma das figuras mais repudiadas, Vossa Excelência, quando possível, na parte, deputado João Jaime. Deputado Pinheiro, pelo partido de Vossa Excelência, Renan Calheiros, que hoje abriga e traz para si soluções para o governo do PT. Isso, nós amargamos muita tristeza por conta disso. Eu particularmente, porque tenho sempre dito que, como partido político, o PT é uma referência e fez muito pela redemocratização do país. Mas há degenerações no governo do PT. Há degenerações. Obviamente que não é o partido como um todo, mas existem membros degenerados que levaram a este escândalo que coloca dentro de uma pessoa correta, que eu considero, que é a presidenta Dilma, considero uma técnica, considero uma cidadã que pensa no país, respeitosa. Eu tenho pela Dilma as maiores deferências, porque considero como uma pessoa muito correta. Para lhe ajudar no raciocínio, quando Vossa Excelência puder. Esse problema da Petrobras, eu considero gravíssimo. Guardadas as devidas proporções, deputada Fernanda Pessoa, guardadas as devidas proporções, porque nós estamos falando de um PIB de trilhões, onde o Brasil, através da Petrobras, possa ter levado prejuízos por compra de um equipamento que foi um mau negócio para o país. Aí eu pergunto aqui aos senhores deputados e deputadas. Deputada Heitor Ferrer, quando for possível, deputada Raquel. Aí eu pergunto agora, deputada Raquel, e a usina de Barbalha? Aquele escombro, um monte de ferro velho, que o governador do estado, caprichosamente, resolveu pagar, deputado João Jaime, 15 milhões de reais por aquela porcaria, que está parada desde 2004, tirou 15 milhões do bolso do povo do Ceará, para comprar um monte de ferro velho, enganando o povo, enganando os deputados, dizendo que ia fazer daquilo um sonho para a região de Barbalha, Juazeiro, Crato, até Minhas Lavras da Mangabeira, que também produziria cana para levar para a usina, já que ela é cana, que é uma usina de produção de álcool. Puro engano. O governador do estado simplesmente enganou a esta casa e a sociedade do Cariri, desembolsando num tal leilão 15 milhões de reais para nada. Para nada. Deputado Roberto Mesquita, conforme eu me pronunciei certa vez, eu fui lá na usina e fotografei a usina. Está aqui. Do mesmo jeito. Parada, com manutenção agora sob a responsabilidade do Estado, pagando uma guarda civil, pagando uma empresa para tomar de conta daquele monte de ferro velho, aquela carcaça, 15 milhões a menos no Estado, e é bom que se diga ao povo do Ceará e aos deputados que a nossa dívida aumentou de 27% para 29%, portanto o governo sai mais endividado do que quando começou. A dívida do Estado, houve um aumento, e isso tem que ir para o relator da transição, deputado João Jaime, de 27,4% para 29,8%. Portanto,
nós vamos terminar o governo Cid mais endividado do que ele encontrou quando o doutor Lúcio Alcântara deixou para ele. Portanto, este monte de ferro velho aqui, pago por 15 milhões de reais, e o próprio governo diz que precisa de mais 35 para recuperar a usina, está agora, segundo a alegativa do senhor Roberto Smith, está sob o interesse de um grupo de americanos, deputado Hélio Landim, para adquirir aquela carcaça. Eu estou apresentando à Comissão de Fiscalização e Controle um requerimento para chamar o senhor Roberto Smith, para que ele traga aqui para os deputados uma explicação plausível por que é que eles enganaram o governador, porque, deputado João Jaime, o governador não pode tudo, nem sabe tudo. Chega uma loucura idealizada por algum colaborador e termina convencendo o governador, que não é economista, é engenheiro, não pode saber de medicina, por isso que ele coloca um secretário, que também não é médico, e aí vai um paradoxo, coloca secretários nas diversas pastas, para que o governo no todo tenha técnicos de cada área. Então alguém, eu tenho impressão, que alguém, no sentido de resolver problemas particulares, problemas pessoais, levou para o governador Cid a ideia mirabolante de comprar aquele monte de ferro velho com o dinheiro público, e agora o Estado está se fazendo de corretor de usina. O Estado do Ceará agora é corretor de usina, dizendo que um grupo de americanos vai adquirir aquela carcaça, aquele monte de ferro velho. Ora, deputados, se o setor açucareiro, se o setor de produção de álcool, deputado Roberto Mesquita, brasileiro, como os pernambucanos, os alagoanos, não quiseram comprar aquilo, o que é que leva o Estado, que não é empreendedor, que não é empresário, que não é indústria, o que é que leva o governo do Estado a adquirir aquele monte de ferro velho e agora para se livrar, para justificar, dizendo que tem um grupo de empresários americanos interessados em comprar aquele monte de ferro velho? Portanto, para que a coisa não fique... Para que a coisa não fique neste mundo de enganação, deputado Sarto, nós temos que trazer o senhor Roberto Smith para a Comissão de Fiscalização e Controle, e eu vou apresentar o requerimento para ver se a comissão aprova, para que ele venha com os dados, certamente ele deve ter, todas essas cartas de intenções desse grupo de empresários americanos, para que a comissão possa tomar conhecimento, para que esse poder legislativo, que autorizou o governador, autorizou o governo do estado do Ceará a participar do leilão, para jogar fora 15 milhões de reais do povo do Ceará, ele venha nos dar as explicações plausíveis, mesmo eu recriminando e reprovando aqui a ideia de que o Ceará passou a ser corretor de usina de álcool. Deputado quando possível, que é o que está se configurando. O Estado do Ceará agora é corretor de usina de álcool. Quando for possível. A deputada Raquel, eu vou dar uma parte, e certamente sobre a primeira parte, quando eu disse que a Petrobras hoje representa um dos grandes escândalos nacionais. E que está aí sob uma possibilidade de uma CPI, onde o presidente Renan Calheiro procura a todo custo evitar. Deputada Raquel. Eu agradeço, deputado Heitor, e em relação a essa questão da usina lá do Cariri, que Vossa Excelência faz referência também, eu já conversei há pouco com o líder do governo, ele nos colocando que isso fez parte de uma demanda da própria população e que ele vai poder também, no momento oportuno, fazer os devidos esclarecimentos. Mas quero dizer a Vossa Excelência que, em relação à CPI da Petrobras, o Partido dos Trabalhadores
aprovou, né, inclusive não apresentou recurso, né, em relação à realização dessa CPI, inclusive já tem o nome para ser o relator dessa CPI, que é o senador Pimentel, é uma pessoa séria que certamente essa CPI vai fazer as devidas investigações, como estão fazendo os outros órgãos que estão funcionando no nosso país. Eu acho que esse é um avanço fundamental que tem se consolidado nos últimos anos, é exatamente as instituições de controle, de acompanhamento funcionar no nosso país, Ministério Público, Polícia Federal funcionando, né, fazendo seus devidos papéis. Mas o que eu queria aqui reafirmar é que não é aceitável que se queira destruir a imagem da Petrobras, essa tão importante empresa, esse patrimônio do povo brasileiro, né, e destruir a imagem dessa maior empresa brasileira, né, através de uma tentativa de se fazer política com essa própria CPI. Então, que as coisas sejam feitas com serenidade, com firmeza, mas preservando, né, essa que é uma importante empresa e que tem uma contribuição enorme para o nosso país, que é a Petrobras. Eu agradeço. Tá, obrigado, deputada Raquel. A parte, deputado João Jaime. Deputado Heitor, Vossa Excelência traz um assunto da maior importância, talvez o assunto mais importante do dia dessa casa, até porque nós aqui, deputados, autorizamos que o governo do Estado participasse desse leilão. Mas já se passaram aí, eu acho que uns 2 anos, né, deputado, que foram 15 milhões investidos. A primeira pergunta que eu faria é: a quem interessou essa aquisição pelo governo do Estado de uma usina sucateada, que apesar de ter uma referência histórica na região do Cariri, talvez ela fosse muito melhor se tivesse se transformada num museu pelo seu modo antiquado, já ultrapassado de processar cana-de-açúcar. A última usina inaugurada aqui no estado do Ceará, e aí já se vão 8 anos, que foi na época mais moderna, naquela época mais moderna do Brasil, foi a da Epioca, em Jaguaruana. Eu estive lá nessa inauguração e a usina, deputado, os caminhões coletam a cana, picotam, joga dentro do moinho. Essa cana é moída, o caldo sai para um lado, o bagaço de cana sai para o outro, é prensado, transformado num carvão. Esse carvão alimenta a usina, que é autossuficiente em energia, e ainda essa usina ainda ela vende energia, sobra energia. Além da usina ser autossuficiente em energia, não consumir energia de fora, ela ainda exporta energia para o sistema energético brasileiro. Isso há 10 anos atrás. A aquisição desse abacaxi de 15 milhões, americano, agora uma história de que americano vai se interessar. Nós é que fomos lá nos Estados Unidos comprar uma sucata. Nós é que somos compradores de sucata, que é a Passadina. A Petrobras foi lá e comprou uma sucata. Eu não acredito que americano venha no Brasil comprar sucata aqui. E o que a gente espera, e Vossa Excelência faz muito bem, é que o governo do Estado preste esses esclarecimentos. O que é que vai fazer com essa usina que está lá sem funcionar, sem solução? Os agricultores que foram iludidos, que iriam voltar a produzir cana para vender para a usina, não estão produzindo, porque a usina não tem como funcionar. Ali tem que ser feita outra usina, porque as modernas hoje estão dando prejuízo. Você imagine as sucatas, como é o caso dessa que foi adquirida pelo governo do Estado. O governo do Estado, sim, deputado,
deve esclarecimentos a esta casa que autorizou o leilão e a população do Estado do Deputado Ceará. João Jaime, com todos esses escândalos que envolve a Petrobras, aí, deputada Raquel, eu quero que as investigações, e torço que traga uma outra versão, que mostre que o Brasil não passou por este prejuízo. Pelo menos essa refinaria funciona, deputado Roberto Mesquita. A Petrobras adquiriu algo que funciona. O Estado do Ceará pagou 15 milhões para nada. O governo do Estado se endividou para fazer gracinha com o dinheiro público. Mais ou menos. Nós enterramos lá naquela carcaça de monte de ferro velho 15 milhões de reais, precisamos mais de 35 milhões de reais para nada. Portanto, o secretário Roberto Smith terá que vir aqui à Assembleia para explicar este malogro. Este não é mau negócio, não. Este péssimo negócio que o Estado do Ceará fez. Porque a Petrobras, a ministra disse que foi um mau negócio, foi sincera. Fizemos um mau negócio. Com a usina, não foi mau negócio, foi péssimo negócio que ela não funciona. Quem é que quer, deputado Roberto Mesquita, comprar uma carcaça de 2004, que parou de funcionar em 2004, nós estamos em 2014, com a tecnologia que tem, se aquilo serve para nada, meu Deus. Deputado Roberto Mesquita. Deputado Heitor Ferrer, eu sou um dos que vou votar no seu requerimento, pedindo para que o Dr. Roberto Smith venha aqui explicar. Agora, eu me motivo de forma diferente. Eu imagino que um dos maiores desafios de um governante é a geração de emprego e renda. E aquela região, outrora, já teve uma pujança econômica dado o plantio de cana-de-açúcar. E eu creio que o convencimento, que foi o mesmo que me convenceu, foi que com a transposição das águas do Rio São Francisco e a crise energética que faria com que o álcool, que tem que ser misturado na gasolina, viabilizaria o empreendimento, gerando emprego e renda na região. Então eu sou um dos que acham que eu não penso como Vossa Excelência a respeito desse negócio com relação ao que se imaginou, com relação ao Estado investir, gastar recursos, inclusive para vigiar, eu sou um dos que vou perguntar ao Dr. Roberto Smith por que o projeto não foi para frente. Porque eu tenho certeza que se essa indústria ela for montada ou remodernizada nos moldes projetados, ela pode até não dar lucro, mas ela certamente distribuirá riqueza na região através do fomento da atividade sucroalcooleira, e eu penso que o governador, nesse aspecto, não agiu errado na aquisição. Entretanto, Vossa Excelência está coberto de razão quando ele comprou e deixou lá e passa a ser um corretor de usina. Não é essa a função do Estado. Eu imaginei, quando fui um dos que votei, o que Vossa Excelência imaginou, que seria dinamizar um setor que tem solo propício, água em abundância e mão de obra precisando de geração de emprego e renda. Deputado Roberto Mesquita, eu agradeço, faltou o líder do governo falar, mas ele certamente terá outro tempo, né? Porque o que nós queremos agora é Na verdade, perante, bem rápido, então, perante os deputados, o senhor Roberto Smith nos explique. Deputado Luquinha, para não deixar o governo sem resposta, eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que dê ao líder do governo pelo menos 2 minutos. Você quer ouvir o... Gostaria, sim, gostaria. Tudo bem, querido? Se Vossa Excelência... Vossa Excelência é o último orador, então vamos conceder mais 2 minutos. Deputado Heitor, na verdade esse assunto já foi fruto de discussão nessa casa, certamente virá, como virão outros aqui, serem rediscutidos. Já discutimos isso, e só para informar, houve um equívoco por parte, acho que foi o deputado João Jaime, com relação a que essa usina foi adquirida há 2 anos. Nós apenas autorizamos a aquisição, dado as questões judiciais, porque esse processo da usina Manuel Costa Filho começou em 2007. Inclusive o próprio deputado Camilo Santana, que era secretário à época, já informou
no último debate a esta casa, e a Vossa Excelência que já tinha trazido essa questão. O processo de judicialização da empresa poder ir para o leilão ocorreu entre 2009 a 2013. Só foi autorizado o leilão em 2013. E o governo tem o papel, o governo do Estado, em face de ser essa a reivindicação da região do Cariri, que, como falou aqui o deputado Roberto Mesquita, é uma região que tem aí uma tendência sucroalcooleira bastante histórica, era uma reivindicação daquela comunidade. O que o governo fez foi investir, e nenhuma empresa daqui do Brasil ou fora do país iria ter interesse se aquela empresa não tivesse com seus equipamentos. Então, o governo investe, e o que foi adquirido com o leilão, o governo não terá nenhuma despesa com questão trabalhista, porque tinha uma dívida trabalhista enorme da empresa que foi sanada com esse recurso que o governo do Estado comprou. Sanear a empresa para vendê-la, para a DESE negociar, e assim, a informação que nós temos, assim, interesse de setores americanos, de grupos americanos, em adquirir esse equipamento. Portanto, é uma desinformação aqui, até porque o recurso para a aquisição da empresa foi em 2013, nós não estamos há 2 anos que foi pago, como falou aqui o deputado João Jacques. Portanto, certamente, nós vamos aqui no Pela Ordem trazer alguns detalhes maiores que o tempo nos permitir. Obrigado aí pela parte. Deputado Zé Sá, querido amigo e desde a época de vereador, o que nós queremos é uma explicação do governo. Nós não podemos aqui ficar no machismo. Eu acho, porque a DESE pode, parece que tem um grupo, parece que os americanos querem. Deputado João, foi felicíssimo. Onde é que americano vem comprar carcaça no Brasil? Nós compramos carcaça lá. Porque a tecnologia de 2004 para cá já superou tudo que essa usina possa ter. Portanto, eu queria que o compromisso da liderança do governo era que se posicionasse no sentido de trazer o senhor Roberto Smith para a Comissão de Fiscalização e Controle, através do nosso requerimento, para que ele possa explicar item por item deste péssimo negócio que sobre a usina, porque o deputado Camilo ainda volta sobre o tema, e eu ia responder ao deputado Sarto agora, mas me lembrei que Lavras da Mangabeira perdeu um dos seus líderes, e eu me obrigo a, pela ordem, fazer um pouco, um comentário simples, rápido, desses 3 minutos, porque é o tempo que me é dispensado, e para lamentar a morte de Benedito Gomes de Queiroz, muito conhecido em Lavras como seu José Dantas, ou mais ainda como seu Zé Dantas, da bomba de combustível, que foi vereador por vários mandatos, muito amigo de minha família. Quando perdemos lideranças lá na morte de um tio meu, ele continuou aliado aos nossos familiares, depois teve que buscar seus próprios caminhos, mas muito amigo de todos nós, e faleceu após um longo período de hemodiálise, deixou na vida pública o seu filho, que é o Nilton Queiroz, que é vereador, e seu Zé Dantas tem uma particularidade, deputado Pinheiro, ele veio da Paraíba, e com pouco tempo, juntou economias para colocar um posto de combustível. Esse posto era o único na cidade, por muitos anos, seu Zé Dantas era quem abastecia todos os carros de Lavras da Mangabeira. E prosperou, ampliou outras atividades comerciais, passou a ser agricultor, passou a ser produtor de leite, passou a dar emprego e renda àqueles que moravam em Lavras. De forma que nós, lavrenses, devemos muito à pessoa do seu Zé Dantas, que é como é conhecido. O Benedito Gomes de Queiroz praticamente ainda existe na sua vida, porque na verdade ele em Lavras era conhecido como seu Zé Dantas. E foi um homem que soube ser amigo, soube ser pai, soube ser esposo, soube ser representante público, porque foi vereador por vários mandatos, teve afinidades políticas com o deputado Eunício Oliveira, por alguns instantes deixou de acompanhá-lo, né, mas hoje já soube que
novamente estão conversando, né, nessa caminhada do início para a campanha de governador do estado do Ceará, de forma que eu quero aqui na pessoa de Newton Queiroz, que é seu filho, que é vereador de Lavras da Mangabeira, deixar o nosso abraço para suavizar um pouco mais a sua saudade e a sua dor com o falecimento do seu Zé Dantas. Muito obrigado, deputado Tiago. Filho, eu ouvi as explicações elegantes, mas não convincentes, do deputado Camilo Santana. Procurou, obviamente, na visão dele, nos dar uma explicação. E, se não me falha a memória, da mesma forma do líder do governo, apoia o nosso requerimento para nós trazermos aqui o doutor Roberto Smith para nos explicar este malogrado negócio que o Estado fez. A perversidade, deputado Zé Sarto, que eu transferi no nosso pronunciamento com relação à refinaria da Petrobras, adquirida como mau negócio, e esta usina, eu ainda vou mais adiante. A refinaria funciona e a usina não. Até hoje a usina não funciona. E eu vou recortei dos jornais o que representa essa usina para a região. Eu votei contra a aquisição porque entendia e entendo que o Estado está na contramão do comportamento global em querer empreender negócios, porque disso o Brasil já se retirou. Nós já vendemos o que o Brasil tinha de empresas, foram privatizadas. Tem setores que eu defendo que o Estado tome de conta: educação, saúde e segurança pública. Ah, você é a favor que privatize as estradas? Sou a favor da privatização das estradas com os pedágios, porque eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Minha mãe tem 92 anos, não viaja. É lúcida, toca piano, faz seus exercícios, mas minha mãe não pode pagar uma estrada que vai ser construída levando Fortaleza ao Cariri. Ela não passa na estrada. O consumo dela paga as estradas. A estrada tem que ser pago, é com pedágio mesmo, por quem utiliza. O cidadão que utiliza a estrada, pague por ela. Agora o cidadão já está aposentado, não viaja mais, viaja de avião e não de estrada, e ele vai ter que pagar a construção de estradas? Não, é privatização mesmo. Portanto, educação, saúde, segurança pública. Segurança pública. Negócios não é mais para o Estado. Negócios não é mais para o Estado. Quando o governo do Estado se envolveu neste negócio, eu de princípio já fui contra por entender que não era a função do Estado. Mas alguns deputados, ou a grande maioria, se quedou às explicações do governo, e muito mais nasceu, a deputada Eliane Novaes foi uma, que votou a favor com uma justificativa muito nobre, porque de lá, de Jardim, como eu sou de Lavras da Mangabeira, entendeu que a região iria ter um novo alento, uma nova esperança por aquele empreendimento. E assim, deputada Eliane Novaes, Vossa Excelência foi na mesma direção dos antigos trabalhadores, que diz o seguinte, olhe bem. Deputado Heitor, quando puder, o deputado Sarto. Olhe bem, a notícia sobre a venda da usina a investidores privados, que é essa versão agora do Dr. Roberto Smith, de vender para um grupo de americanos que estão interessados, e eu interrogo. Eu duvido ainda. Eu serei São Tomé, quero ver para crer. Porque tecnologia de 2004, americano querer comprar tecnologia de 2004 para produzir álcool, isso não cabe na cabeça de quem lê minimamente. Mas se amanhã isso acontecer, eu venho aqui me penitenciar. A notícia sobre a possível venda da usina a investidores privados gerou surpresa
a dezenas de trabalhadores rurais do município que mantinham a esperança de emprego a partir da retomada das atividades de produção no local. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbalha, Francisco Sérgio Pereira da Silva, avalia que a participação do setor privado na reativação da usina poderá criar inúmeros prejuízos à criação de maior número de oportunidades de emprego e, consequentemente, geração de emprego e renda no município. Olhe bem, não é a minha preocupação, porque eu não defendo que o Estado atue mesmo, não. Eu defendo que isso é iniciativa privada. Mas a expectativa que o governador deu é que o Estado é quem iria empreender. Era o Estado que iria empregar. Bom, vai adiante. A presença dos investidores privados vai ocasionar a chegada de maquinário responsável pelo trabalho de colheita da cana-de-açúcar. Com isto, dezenas de empregos deixarão de existir. Porque é a máquina que vai atuar, deputado Eliane. Não é mais a mão de obra do trabalhador que geraria emprego. Não haverá preocupação em criar mecanismos que resultem em auxílio ao homem do campo. Olha o que é que o presidente do sindicato diz. Não haverá preocupação em criar mecanismos que resultem em auxílio ao homem do campo, no sentido de ampliar sua qualidade de vida através da geração de emprego e renda. A preocupação dos investidores será a de garantir maior fatia de lucros, avalia o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ora, o que eu estou aqui a defender é justamente essa esperança desses trabalhadores, que foi renascida e renovada com a promessa do governador do Estado em comprar aquela carcaça e o Estado iria empreender, iria investir mais 35 milhões e iria botar o maquinário para funcionar. A nossa indignação é porque não existe nada disso até hoje. Deputado Eliane, a história é de que, em vez de 15, já foram pagos 18 milhões dos cofres públicos. Não são 15, são 18 milhões que o Estado já pagou. Com mais 35, ou 25, ou 30, chegaremos perto de 50 milhões. Já se pagou a consultorias. Isso, segundo o deputado Camilo, já é um trabalho que vem ao longo do tempo, e o Estado investindo em algo que não deveria mais ser preocupação do Estado. Mas se ele disse que era essa a preocupação, que vá adiante na sua preocupação, que vá adiante no seu desejo. Agora mudou. Quer vender a um grupo de empresários americanos e que venda. E que venda. Eu tenho a impressão, deputado Eli Novaes, que é mais negócio vender do que aquilo que esperançosamente tinham na mente os trabalhadores rurais. Eu, na minha visão, de todos os males que foram feitos, na minha visão também, respeito quem tem visão diferente, vender ainda vai ser a saída se encontrar comprador, o que eu não acredito. Aí eu vou dizer o que o Matuto diz. O Estado aí não comprou a cana, comprou o bagaço. O Estado ficou com o bagaço. O que eu quero agora, e aí eu tenho a impressão que todos os deputados querem, o deputado Zé Sarto quer também, o deputado Camilo também quer, é que o secretário venha aqui e passemos a limpo essa história da usina, porque estão lá investidos 18 milhões de reais do Estado do Ceará, que não levou a nada, levou apenas ao endividamento de um Estado que ainda é pobre e não pode fazer gracinha com o dinheiro público. Obrigado, presidente. Presidente, toma ciência.